Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos? Minhas queridas, então, hoje é quinta-feira, dia 7 de setembro de 2023 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres. Hoje nós estamos no nosso 250º dia, dia 250. É o último dia da lição pertencente a esse texto que é o mundo, que eu vou começar a ler agora. O mundo é falsa percepção, nasceu do erro e não deixou a sua fonte. Ele deixará de existir quando o pensamento que lhe deu origem deixar de ser apreciado. Quando o pensamento da separação for mudado para um pensamento de verdadeiro perdão, o mundo será visto sob outra luz, uma luz que conduz à verdade, na qual o mundo todo tem que desaparecer, assim como todos os seus erros têm que sumir. Agora, a sua fonte se foi e os seus efeitos também. O mundo foi feito como um ataque a Deus. Ele simboliza o medo. E o que é o medo, senão ausência de amor? Assim, o mundo foi feito para ser um lugar em que Deus não pudesse entrar e no qual o seu filho pudesse estar à parte dele. Aqui nasceu a percepção, pois o conhecimento não poderia causar tais pensamentos insanos. Mas os olhos enganam e os ouvidos ouvem o que é falso. Agora os erros vêm a ser bastante possíveis, pois a certeza se foi. Em seu lugar nasceram os mecanismos da ilusão. E agora eles partem para achar o que lhes é dado buscar. Seu objetivo é cumprir o propósito que o mundo foi feito para testemunhar e fazer com que seja real. Eles veem nas suas ilusões apenas uma base sólida onde a verdade existe, mantida à parte das mentiras. No entanto, tudo o que transmitem é apenas ilusão, mantida à parte da verdade. Assim como a vista foi feita para conduzir para longe da verdade, ela pode ser redirecionada. Os sonhos vêm a ser o chamado de Deus, e um novo propósito pode ser dado a toda a percepção por aquele que Deus designou como o Salvador do mundo. Segue a sua luz e vê o mundo tal como ele o contempla, né? Quem é aí? Quem é? Quem é? É o Espírito Santo, né? Segue a sua luz e vê o mundo tal como ele o contempla. Ouve apenas a sua voz em tudo o que fala contigo. E deixa-o dar-te a paz e a certeza que jogaste fora, mas que o céu preservou nele para ti. Que não descansemos em nosso contentamento, enquanto o mundo não tivesse unido à nossa percepção, que já foi mudada. Que não estejamos satisfeitos enquanto o perdão não tiver se tornado completo, e não tentemos mudar a nossa função. Temos que salvar o mundo, pois nós que o fizemos, temos que contemplá-lo através dos olhos de Cristo, para que o que foi feito para morrer possa ser restituído à vida que dura para sempre. Ok? Muito bem. Leio agora a nossa lição 250. Amanhã nós damos início a um novo tema, que é o pecado. Né? Lembrando a vocês que no ano passado, quando nós estávamos varrendo essas lições, né? Fazendo essas lições com bastante esmero, com bastante detalhe, nós nos aprofundamos muito nessas temáticas, tá bom? Bastante. Então, se você quiser saber mais, estiver chegando no canal agora, assista os vídeos de 2021, que são os vídeos introdutórios à prática dos exercícios, né? Com a leitura lá do livro A Year of Forgiveness, da Tina Louise Spalding, tá bom? E são bem introdutórios para você começar a sua prática e depois você passa para os vídeos de 2022 que vão levar você a uma compreensão muito aprofundada de como é a prática dos exercícios, tá? De como é a prática não, mas da metafísica por trás,
das lições do livro de exercícios de Um Curso em Milagres, que obviamente vai levar você muito além na compreensão do texto, tá? Lembrando que, se Deus quiser, no domingo nós vamos ter live do livro texto, continuando no capítulo 2, lá na sessão onde a gente parou, tá? Ou melhor, na próxima sessão, né? A lição 250, ela diz que eu não me veja como um ser limitado, né? Isto é, então, que eu não me veja como um ego, corpo, personalidade, porque definitivamente eu não sou isso, tá? Que hoje eu contemple o Filho de Deus e seja um testemunho da sua glória, que eu não tente obscurecer nele a luz santa e não veja a sua força diminuída e reduzida à fragilidade, nem perceba o que falta nele, pois com isso quero atacar a sua soberania. Ele é o teu filho, meu Pai, e hoje quero contemplar a sua gentileza ao invés das minhas ilusões. Ele é o que eu sou e o vejo assim como vejo a mim mesmo. Hoje quero ver verdadeiramente, para que neste dia eu possa, enfim, me identificar com ele, ok? Que eu não me veja como um ser limitado, que eu me veja assim como quem eu sou verdadeiramente, o Filho de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso e isento de pecado, tá bom? Agora a gente passa para a leitura do livro A Year of Miracles, da Marianne Williamson, e ela diz assim: sobre nos lembrarmos de quem nós somos. Nós somos herdeiros das leis que governam o mundo com o qual nós nos identificamos. Se nós pensamos sobre nós mesmos como seres apenas do mundo mortal, então as leis da escassez e da morte que governam o mundo nos governarão as nossas vidas, né? São as leis do caos lá que Jesus descreve, se eu não estou enganada, no capítulo 23. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, assista às lives que eu fiz sobre o princípio da escassez, parte 1, o princípio da escassez, parte 2, e o princípio da escassez e os relacionamentos amorosos, tá? Se nós pensamos a respeito de nós mesmos como as crianças de Deus, cujos lares reais estão no reino da consciência além deste mundo, então nós descobriremos que estamos sob as leis de Deus e de ninguém mais, né? Então, aquela história que a gente falou bastante no ano passado, sobre a qual nós falamos bastante no ano passado, viver na graça de Deus, tá bom? O nosso senso, a nossa percepção a respeito de quem nós somos, determina o nosso comportamento. Se nós pensamos que somos pequenos, limitados, criaturas inadequadas, ou melhor, se nós pensamos que somos criaturas pequenas, limitadas, inadequadas, então nós tendemos a nos comportar desta forma, e a energia que nós radiamos reflete os nossos pensamentos. Se nós pensamos que nós somos seres espirituais, com uma abundância infinita de amor e de poder para trazer ao mundo, então nós tendemos a nos comportar desta forma. Quem nós pensamos que somos determina o que nós fazemos. O que nós fazemos, então, determina o que nós experienciamos. E o que nós experienciamos, então, determina o nosso sofrimento ou alegria. É difícil superestimar a importância da lembrança de quem nós somos. Então, nunca será demais nós nos lembrarmos de quem nós somos. Se você pensa que é um miserável pecador desgraçado, que foi jogado nesse mundo porque desobedeceu a Deus e aqui terá que pagar pelos seus pecados para obter a salvação em outro mundo,
Então a sua vida vai ser muito limitada e infeliz, né? E provavelmente será uma vida sem alegria, sem propósito, né? O que você vai fazer para ajudar os outros? Não, você só está preocupado mesmo em se ajudar, né? Em escapar do jeito que for possível para você dessa punição que Deus já está preparado aí para enfiar na sua goela abaixo, tá? Muito bem. E aí, se eu me percebo, se eu me vejo então como filho de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, isento de pecado, se eu me percebo como alguém que tem um propósito na vida e que tem uma contribuição para dar ao mundo, como é que eu vou agir? Como é que vai ser a minha expressão no mundo? Totalmente diferente da primeira opção. Concordam? Muito bem, meus queridos. Então hoje eu quero fazer duas coisas com vocês. Duas coisas bastante importantes. Primeiro, eu vou finalizar aqui a leitura da ferida da injustiça, e que a gente já está terminando, e depois eu vou ler alguns comentários que vocês deixaram no canal no YouTube. E tudo bem, tá? Vamos lá então. Estamos na ferida da injustiça. Terminamos aqui. E aí eu vou só para o resuminho, tá? Então, qual é o resuminho? Eu não sei em que página tá, porque eu tô no PDF, ele não tá numerado, tá? Estamos no livro As 5 Feridas Emocionais do Ser Humano, Características da Ferida da Injustiça. É a última parte do capítulo sobre a ferida da injustiça e ela faz um resumo. O despertar da ferida entre os 4 e os 6 anos, com o genitor do mesmo sexo. Ele busca ser eficaz e perfeito. Bloqueio da individualidade, né? Eu diria que aqui você tem um bloqueio também da criatividade, tá? E eu localizaria essa ferida um pouco mais velho, tá? Na criança um pouco mais velha. Já saindo do Édipo, eu diria que talvez entre os 5 e os 7 anos, os 6 e os 8 anos, tá? Acho que aqui a gente ainda tá muito na fase edípica, ainda estamos muito na ferida da traição, tá bom? Mas tudo bem. Lembrando que as crianças também, às vezes as crianças vão amadurecer em velocidades diferentes, tá? Então, o despertar de uma ferida pode acontecer mais cedo numa criança, mais tarde numa outra criança, tá bom? O corpo, aprumado, rígido e o mais perfeito possível. Proporcional, cintura marcada, nádegas redondas, movimentos tensos, maxilares cerrados, pescoço duro, um tipo impertigado. Os olhos, olhar brilhante e inquieto. O vocabulário, sem problemas, sempre ou nunca. Muito bom, muito bem, muito especial, justamente, exatamente, seguramente, concorda? Nossa, gente, eu uso tudo isso. Vocês já devem ter percebido, né? Caráter, perfeccionista, invejoso, isola-se do sentimento, cruza muitos braços, eficaz para ser perfeito. Otimista em excesso, ativo, dinâmico, se justifica o tempo todo. Dificuldade de pedir ajuda. Pode rir sem motivo para esconder a sua sensibilidade. Tom de voz seco e severo. Não admite ter problemas, duvida de suas escolhas. Compara-se com o melhor e também com o pior. Dificuldade de receber. Acha injusto obter menos, mas acha pior receber mais do que os outros. Eu acho que ele acha pior receber quando não é merecedor, tá? É isso que eu acho. Quando ele se sente não merecedor, ele sente que ele não fez por merecer. Quer dizer, não existe um mérito aí, para ele é muito difícil se abrir para receber pelo simples fato de que ele é, né? Tipo assim, imagina, eu vou molhar uma planta, uma flor, porque ela é tão maravilhosa que ela tá embelezando o meu ambiente com o que ela é, né? Então eu acho que esse é o problema aqui do caráter rígido, tá?
Dificuldade de ter prazer sem se sentir culpado. Todos os tipos de prazer, tá, gente? Até as alegrias de um feriadão, tá bom? Amanhã, se Deus quiser, eu vou trabalhar, que eu tenho um monte de coisa acumulada para fazer. Não respeita os seus limites, exige muito de si. Controla-se, aprecia a ordem, raramente adoece. Severo com o seu corpo, irascível. Frio, reluta em demonstrar afeto e gosta de parecer sexy. O maior medo, frieza. Não concordo. Alimentação. Prefere alimentos salgados aos alimentos doces. Gosta de tudo que é crocante. Controla-se para não engordar. Justifica-se e tem vergonha quando perde o controle. Doenças possíveis. Estafa. Dificuldade em alcançar o orgasmo na mulher e ejaculação precoce ou impotência no homem. Doenças de natureza inflamatória, tais como tendinite, bursite, artrite. Torcicolo, prisão de ventre, hemorroidas, cãibras, má circulação sanguínea, varizes, problemas de pele, nervosismo, insônia, problemas de visão. Tá bom? Cura das feridas, capítulo 7, cura das feridas e transformação das máscaras, né? Então, ela vai dizer assim, o rígido fala de maneira mais mecânica e contida, tá? Aqui ela vai falar de várias coisas das diferentes feridas, né? Eu não sei se eu leio... Eu acho que eu vou ler só do rígido aqui, deixo pra gente falar dos outros quando a gente fizer o apanhado geral no final do ano, tá? O rígido prefere o tipo de... a maneira de dançar de cada tipo de caráter. O rígido é um exímio dançarino. Apesar da rigidez de suas pernas, ele esbanja ritmo. Fica sempre atento para não errar. É aquele que mais faz aulas de dança. Os muito rígidos são sérios, mantêm-se impertigados e parece, inclusive, contar os passos enquanto dançam. O que emana dele é: olhem como danço bem. O tipo de carro que o rígido prefere. Um carro clássico, de alto desempenho, pois quer ser compensado pelo que gastou. Aqui eu tô em outro lugar, não é meu caso. Maneira de se sentar. Senta-se bem aprumado, às vezes fecha as pernas e as alinha com o corpo, que acentua seu aspecto rígido. Quando cruza pernas e braços é para não sentir o que ocorre à sua volta. Qual é o maior medo do caráter rígido? É a frieza. Ele tem dificuldade em reconhecê-la, pois se considera uma pessoa calorosa, que faz o possível para que tudo esteja justo e harmonioso à sua volta. É também muito fiel aos amigos. Em contrapartida, aqueles que o cercam veem frequentemente essa sua frieza, não apenas em seus olhos, mas também na sua atitude seca e severa, sobretudo quando se sente acusado injustamente. A primeira etapa para curar uma ferida é reconhecê-la e aceitá-la, sem, no entanto, resignar-se a ela. Aceitar significa olhar e observar, sabendo que resolver pendências faz parte da experiência do ser humano. Isso é uma coisa que eu quero muito comentar com vocês, sabe, meus queridos? Muito mesmo, muito mesmo. O que é? É dizer para vocês que essa nossa experiência humana, ela é uma experiência na qual a gente vai ter que lidar com essas questões até o dia que a gente passar para o plano espiritual. Vocês entendem? As coisas não vão sumir de uma hora para outra. Sabe? Não vão. Porque essa existência ilusoriamente separada, ela é uma existência de dor. É aquilo que eu falei para vocês de quando eu ouvi aquela célebre frase da minha professora de um curso em milagres, né?
quando ela trouxe lá a frase de Buda, na qual Buda dizia que vida era sofrimento. Vida? Que tipo de vida que é sofrimento? A vida aqui na terceira dimensão. Até a gente despertar para algo diferente, né? Para uma percepção diferente. Até a gente fazer um trabalho espiritual que nos leve a essa percepção diferenciada, como nós estamos fazendo aqui com o Curso em Milagres. Um curso em milagres é a ferramenta que nós escolhemos, né? Nós citamos outros tipos de ferramentas aqui, né? Inclusive na jornada nós estamos usando diversos autores como referenciais. Eu trago muito para vocês os ensinamentos da Seichonoye, que são praticamente idênticos aos de um curso em milagres, mas existem diversos caminhos para a gente alcançar essa percepção verdadeira aqui no mundo do fenômeno, que é o máximo que nós podemos almejar, né? E nós estamos efetivamente passando por um processo de transição planetária, né? Não tem jeito. Tá havendo uma revolução. Tá havendo uma revolução. Por um lado, uma revolução muito ruim. Muito ruim. Por um lado. Se a gente olhar pro mundo convencional, digamos assim, nós vamos ver uma degradação dos valores sociais, né? Nós vamos ver uma degradação de tudo que é bom, de tudo que é bonito no mundo, né? Nós vamos ver uma degradação nas artes, na ciência. É mais difícil de ver. Mas como eu estou dentro deste ambiente da ciência, eu consigo ver essa degradação, né? Então nós vamos ver uma degradação muito grande na política, né? As pessoas sem valores. Mas se a gente olhar, isso está acontecendo. Mas se a gente parar de olhar para isso, que é algo que eu me esforço para fazer diariamente, né? Porque eu me lembro que é impossível ver dois mundos, né? Então você olha para uma outra revolução e você vê as pessoas em movimentos absurdos de expansão da consciência. Vocês todos aqui comigo. Nós somos hoje 1.200 almas neste canal crístico. Vocês podem falar assim, mas é pouquinho. É pouquinho. Gente, tem pessoas que eu sigo, que eu considero meus mestres espirituais, hoje, nessa encarnação. Vou dar como exemplo para vocês o meu amado David Wilcock. O David tem quase 500 mil seguidores no YouTube. Tio Suan tem mais de 1 milhão. Acho que ela tá com 1,2 milhão, né? Então, assim, as pessoas estão realmente, né? Isso para não citar grandes nomes aí do Brasil, né? A gente tem pessoas aqui no Brasil sensacionais, né? Tem um cara que eu gosto muito, que eu já comentei dele aqui com vocês, que é o Wendel Carvalho. O Wendel Carvalho, ele tem acho que mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, né? Se a gente pegar o Gasparito, né? Tantos outros, tem tantas pessoas maravilhosas, né? Pessoas com... O Arli Cravo, que é maravilhoso, ele tem 400 mil, quase, seguidores no YouTube. Sabe? E se vocês falarem assim pra mim, poxa, Jaque, 1.200 pessoas é pouquinho. 1.200 pessoas é muito pouquinho. É muito pouquinho. Mas pra mim, nossa, gente, quando que eu podia imaginar na minha vida que eu teria um canal no YouTube com 1.200 seguidores, interagindo comigo, muitos deles, né? Pra mim isso é muito. E se a gente pensar que cada uma dessas 1.200 pessoas está influenciando 2 ou 3 nas suas vidas, nossa, então a gente chega aí em algo como quase umas 4.000 pessoas, sob a influência de um ensinamento que eu busco aqui nesse canal ensinar para vocês da forma mais rigorosa possível, tá bom? Eu procuro ser extremamente rigorosa. Eu posso até caminhar para lá e para cá quando eu tô falando de outros temas. Quando eu tô no curso, eu procuro ser extremamente rigorosa. Ensinar corretamente, né? Então, é isso que a gente vê.
esse movimento de ascensão planetária que é real, que está acontecendo no mundo inteiro, né? Então nós vamos achar grandes mestres ensinando na Austrália, né? Nós vamos achar na Índia, nós vamos achar no Japão, nós vamos achar por toda a Europa, nos Estados Unidos, então nem dá para falar, porque os americanos eles são sensacionais, eles, na minha opinião, eles são a locomotiva da ascensão planetária, tá? Para mim são eles. O Brasil, tá? Também nós somos top de linha, nós somos estupendos, os brasileiros. Tá? E a gente está espalhando essa consciência aí pelo mundo, todos juntos, de mãos dadas, né? Mesmo que você nunca tenha interagido comigo fisicamente, pessoalmente, nossas mentes estão unidas. Então pense nisso, que bacana. Todos os dias eu saio para minha vida e eu vou viver uma coisa, vou aprender uma coisa nova. E você está aprendendo por osmose o que eu aprendo. E eu aprendo por osmose espiritual, né, através dos nossos, na verdade por osmose é piada, né, eu aprendo através do seu campo morfogenético, né, tudo que você aprender também, tá bom? E isso é maravilhoso. Então eu vou ler para vocês agora um textinho aqui do Luz Emergente sobre o caráter rígido, tá bom? Essa mala sem alça que é o caráter rígido. E aí eu vou fazer uma enquete com vocês, tá? Eu vou fazer uma enquete com vocês, bem legal. Bem legal. Qual é essa enquete? Essa enquete é, você vai votar no caráter mais chato. Aquele mais chato, não necessariamente o seu, tá? Pode até ser o seu, mas pode não ser o seu. Você vai votar aqui no YouTube e dizer pra você qual pra você é o mais chato. É o mais mala sem alça. E só um minuto que eu tô encontrando aqui. Só um minuto. A Bárbara Brennan, ela vai chamar esse caráter rígido de caráter inflexível, tá? Então eu vou ler para vocês aqui o texto sobre o sistema de defesa da pessoa que apresenta o caráter inflexível e amanhã a gente lê o outro texto que eu não tô achando o livro aqui. Em teoria era melhor ler ele antes, né? Mas esse aqui é muito bom. O principal problema da defesa inflexível. O principal problema das pessoas que apresentam defesas inflexíveis de caráter é a autenticidade. Isso é causado pela sua separação da sua essência do âmago e pelo esforço em manter perfeito o mundo das aparências, que é o mundo fenomênico. O holograma, a Matrix, o metaverso, a terceira dimensão. As pessoas que apresentam defesas inflexíveis de caráter passaram por muitas existências nas quais, para poderem sobreviver, tiveram de manter a aparência de que são perfeitas, sem defeitos ou fraquezas. As pessoas que apresentam o caráter inflexível provavelmente ocupavam posições de comando nessas existências, como é provável que também aconteça nessa vida. No decorrer do processo de crescimento, houve muita negação do mundo pessoal interior. Nossa, com isso aqui eu me identifico completamente. Todas as experiências negativas foram recusadas o mais rapidamente possível e a pessoa se concentrou num falso mundo positivo. Independentemente do que tenha havido na família em termos de discussões, doenças, alcoolismo ou tragédias pessoais, na manhã seguinte estava tudo em ordem. Uma refeição perfeita era seguida e a criança era mandada para a escola, impecavelmente vestida, para se sobressair. Aí aqui eu já não tive isso na minha infância, não. A filosofia consistia em concentrar-se nas coisas boas e negar as ruins. Isso contraria a percepção das crianças e elas inconscientemente pensam: não há nada com que me preocupar, aquela briga de ontem à noite não aconteceu realmente. Mamãe não está com câncer, isso deve ter sido a minha imaginação. A única maneira de fazer isso é negar o verdadeiro eu. O eu, aqui ela está falando do ser real, tá?
que está vivenciando os acontecimentos negativos de uma forma pessoal. Como isso não aconteceu, a pessoa que o vivenciou não é real e estava apenas imaginando o fato. Em outras palavras, não sinta isso, não é real. Então, gente, aqui é que está a chave, o problema para todas as nossas feridas. Não sinta isso, não sinta. Não sinta. E se você sentir, isso aí que você está sentindo, você não pode sentir, tá? Daí aqueles vídeos que eu fiz lá na semana retrasada, quando eu estava em Lima, que ninguém entendia nada. Mas como assim? Como é não sentir? Como é sentir? Como é? Não tô entendendo nada, certo? Não foi isso que a gente vivenciou lá? Aquela discussão vai e volta, vai e volta, vai e volta, que aliás foi riquíssima, por conta da nossa querida Laura Fabres. Os pais fazem isso de uma maneira que não invade diretamente as fronteiras da criança e não usam a humilhação para controlar, como fazem os pais das crianças masoquistas. Aquela lá da ferida da humilhação. Eu, você e a torcida do Flamengo, do Botafogo, do Grêmio, do Corinthians, né? Do Palmeiras, né? Do Fluminense. Estamos todos aí nesse grande estádio de futebol lotado de indivíduos cheios de feridas emocionais. Aqui todo o ambiente interior é controlado para criar uma falsa ilusão de que tudo está perfeito. As crianças são tratadas e ensinadas a agir de acordo com a ilusão fácil da perfeição. Elas aprendem a se vestir, a escovar os dentes, a fazer o dever de casa, a ir dormir na hora certa, tomar um bom café da manhã e assim por diante. Assim, para fazer um resumo do universo da pessoa que apresenta o caráter inflexível, o mundo exterior é perfeito, o mundo psicológico interior é negado e a essência do âmago não existe. Por trás do verniz, ou deveríamos dizer, da fachada falsa, das pessoas que apresentam o caráter inflexível, está o medo vago e distante de que falte alguma coisa na vida e que a vida esteja passando por elas. Mas elas não têm certeza disso. Afinal de contas, talvez a vida seja isso mesmo, né? E isso é muito legal a gente ler isso, né? Porque o que está faltando na vida da gente? Aquilo que a gente leu anteontem, eu acho, no texto da Marianne Williamson. Propósito. O propósito é eu encontrar o meu ser real, o meu eu verdadeiro, Deus, a minha jornada espiritual, o meu propósito. As necessidades espirituais e humanas de alguém que apresenta a defesa inflexível. Eu confesso para vocês que agora, relendo esse texto, que eu já li um monte de vezes, não me identifiquei muito, tá? A necessidade humana das pessoas que usam as defesas de caráter inflexível é a de serem reais e não a de fazerem as coisas da forma apropriada. Elas precisam deixar de lado a negação e expressar os seus sentimentos interiores. Precisam parar de controlar o próprio comportamento na tentativa de serem perfeitas e mergulhar no medo que está por trás dessa perfeição para que possam curá-lo. Têm medo de não serem reais, não sabem quem são e precisam descobrir quem realmente são. Precisam experimentar o tempo no momento presente e não apenas o tempo linear. O que ela está dizendo aqui? Só tem um jeito de eu ficar no presente. É eu praticar a meditação. É você praticar a meditação. Aí você, a cada dia que passar, você vai estar estreitando a sua percepção de tempo, passado, presente e futuro. Cada vez mais, você está cada vez mais se aproximando do momento presente. E é no momento presente apenas que o instante santo pode acontecer. Um instante santo no momento em que você se lembra de que você e Deus são um. Então é isso que acontece quando a gente começa a meditar.
tá bom? É disso que ela tá falando. No nível espiritual, elas precisam experimentar a sua essência do âmago, cuja existência desconhecem. A única maneira de satisfazer alguma de suas necessidades humanas é experimentar a sua essência do âmago. Feito isso, tudo pode entrar nos eixos. E é muito bonitinho isso, sabe, gente? Porque é exatamente o que a Seichonoye fala. A Seichonoye diz pra gente que você não precisa fazer nada. Você só precisa fazer a sua meditação, que é aquela que eu gravei para vocês, né? Substituindo os nomes, né? Que eu batizei de meditação de um curso em milagres, que é a meditação Shinsokan disfarçada. Então você só precisa ir lá e se encontrar com o seu ser real. É só isso. E todo o resto vai se acertar na sua vida, tá? É só isso. Então, é muito isso, né? Uma imagem que me veio aqui enquanto eu estava falando, né? É que nós todos somos iguais perante Deus. Mas nós todos somos seres únicos, né? Então você pode ver na sua vida que muito provavelmente você é muito diferente de mim. Você é muito diferente do seu vizinho, do seu marido. Muitas vezes você é diferente dos seus filhos, da sua esposa, dos seus colegas de trabalho, né? E aí o que acontece é mais ou menos como se cada um de nós fosse um cristal, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui, eu uso essas pulseirinhas de cristais, né? Então aqui hoje eu tenho turquesa, essa azul. Eu tenho duas pretas aqui, uma é de obsidiana negra e a outra é de turmalina negra. Eu não sei qual é qual, não sei. Elas são muito idênticas. Aqui eu tenho essa rosinha que é de rodocrosita. Aqui eu tenho essa laranjinha que eu ganhei de aniversário de uma amiga querida minha da Seichonoye, a Fátima, eu acho que ela é ágata laranja. E ela tem todo um polimento, uma lapidação de facetas linda. E aqui eu tô usando essa aqui que é de água marinha, né? Então nós temos 6 qualidades de cristais aqui. Assim são as pessoas. Então uma pessoa vai ser uma bela turmalina negra. A outra pessoa vai ser uma bela água marinha. A outra pessoa vai ser uma bela turquesa, né? A outra pessoa, que eu tenho um monte dessas pulseirinhas, então eu fico alternando, vai ser um lápis lazuli, aquela pedra azul escura que tem uns veios dourados que eu amo. A outra vai ser uma ametista, a outra vai ser um quartzo rosa, e por aí vai. E no nosso interior, isso seria essa essência, essa estrela do âmago, né? Isso seria o nosso ser real. Então, a contribuição que um quartzo rosa dá ao mundo, ela é totalmente diferente da contribuição que uma turquesa dá ao mundo. Uma é melhor que a outra? De jeito nenhum. É mais ou menos como você ir numa farmácia e dizer que a vitamina C é melhor do que o ácido acetil salicílico. Não. O ácido acetil salicílico, vulgarmente conhecido como aspirina, né, nomeado aspirina pela Bayer, ele tem propriedades antitérmicas, né? E ele serve também para o alívio da dor. E a vitamina C, ela tem propriedades de estímulo do nosso sistema imunológico e ela participa de uma série de reações bioquímicas dentro do nosso organismo. Uma é melhor que a outra? Não. Se eu tiver com uma super dor de cabeça, eu vou na farmácia e vou comprar o ácido acetil salicílico. E se eu estiver saindo de uma gripe, como eu estou, eu vou tomar minha vitamina C diariamente. E eu ainda tomo com zinco, tá? É a dica que eu dou para vocês. Vitamina C com zinco, que é um metal muito importante, né? Um oligoelemento muito importante para a nossa saúde, tá bom? Então é muito importante que nós tenhamos tudo isso em mente, ok? Tá? Então é isso. A gente achar que uma coisa é melhor do que a outra
não funciona muito bem, né? Não é verdadeiro. Então eu vou finalizar o nosso vídeo aqui já já, mas eu quero ler alguns comentários aqui muito interessantes. Primeiro a Denise Maria de Fátima, ela mandou uma mensagem ontem que eu morri de rir. Ela botou assim: olha, querida Jaque, tô até ouvindo a vozinha dela com aquele sotaque sulista dela. Caso falte alguma dessas características, caso alguém não consiga se achar, eu posso dividir. Caracas, eu me encontro em quase todas as feridas. Jesus me acuda. Beijos, querida. Show como sempre. Eu também, Denise. Eu também. Tá todo mundo no mesmo barco, tá? Então esse era o primeiro comentário que eu queria ler, que eu adorei. E um outro comentário que eu amei, deixa eu ver aqui se eu encontro. Gente, vocês são ótimos. Vocês são maravilhosos. O problema é que deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar. Foi nesse aqui. Deixa eu ver. Marco Túlio botou assim no vídeo de anteontem: vixe, no vídeo da lição passada você falou que o escapista gosta de usar roupa preta. 95% das minhas camisas são pretas com bandas de rock e heavy metal. Todo mundo se vendo aí, né? Maravilhoso, gente. Vocês mandam uns comentários ótimos. E por fim eu quero ler o comentário da Beth Odebrecht, maravilhoso, de 2 dias atrás. Ela botou assim: Jaque, boa noite. A minha estrela egóica vai para a mulher biônica. Era ela quem povoava as minhas fantasias de poder e superação. Adorava cada episódio de Lindsay Wagner, que era James Sommers. Eu também adorava, amava. E a Lindsay Wagner era lindíssima, né? Que mulher linda. Para mim, ela era mais bonita, inclusive, do que a Linda Carter, a Mulher Maravilha, né? Lá da década de 70, 80. Como a nossa geração... Hoje eu comprei a coleção em DVD e sempre assisto para matar as saudades da Mulher Biônica. Nem sabia que tinha. Quando eu for em São Paulo, você me empresta, tá? Como a nossa geração foi feliz com tantas heroínas maravilhosas. Obrigada por me lembrar. Professora amada, não seja tão rígida. Compreendemos as questões técnicas e pessoais. Entenda que o que você chama de canal tosco, nós chamamos de presente. Beijos. Vocês são meu presente, né? Eu agradeço. Segunda-feira, esta máquina maravilhosa vai para o estaleiro. Era para ter ido ontem, mas infelizmente não foi possível de tanta coisa que eu fiz. Realmente o meu horário não combinou lá com o horário do menino que vai consertar para mim. Tá bom, meus amores? Então eu vou fechar o vídeo de hoje dizendo para vocês que vocês precisam se lembrar que você não deve se ver como um ser limitado. Como é que você vai trabalhar isso com a sua criança? Você vai dizer para ela, no momento de alegria e brincadeira, falar: você não é um corpo. Você ainda é como Deus te criou. Você é livre, tá? Vão lembrar a sua criança interior de que esse ego, corpo, personalidade não é a expressão do ser real dela. E lembrem-se, a nossa criança interior, ela tá muito, 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 muito mais próxima do nosso ser real do que o nosso adulto, tá bom? Por isso que nós estamos na nossa jornada de volta ao lar. Tá bom, meus amores? Então eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.